Fala galera, beleza? A minha pergunta para o presidente Romildo Bolzan Júnior e outros pontos que foi feito ao presidente na entrevista, no papo com o presidente que ocorreu no Grêmio TV. É isso que nós vamos falar agora e eu quero que vocês acompanhem todos os pontos que eu tirei as pautas dessa entrevista de 1 hora, inclusive a pergunta que eu enviei para ele, por isso o termo a minha pergunta. Assista aí e vem comigo. Eu sou Léo Nascimento, se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações para ver mais vídeos. Assista a minha pergunta. Léo Nascimento, presidente, o CDD também é utilizado para a contratação de jogadores? Se é, por que indica errado? E já foi feita uma avaliação desse cargo? Não, o CDD ajuda sim, ele trabalha muito nesse sentido e ultimamente todas as contratações passaram exatamente por esse tipo de crivo, por esse tipo de avaliação e às vezes erra. Tem situações que são desejo, às vezes, da comissão técnica que vai se encaminhando para uma situação, eu quero, eu vou, acho que é necessário e a gente dá as condições para que isso aconteça. Mas, via de regra, as contratações passam pelo CDD. Então, galera, o negócio é o seguinte, depois que eu fiz essa pergunta, o que a gente vem falando aqui é uma crítica que eu tenho muito grande com o presidente, com o Grêmio, com a forma que o Grêmio conduz as contratações. E eu acabo brincando sempre falando que o cara que controla o CDD do Grêmio, ele só pode ser colorado. Porque se tu faz uma solicitação de um meia central, tu vai lá no software que o Grêmio tem, onde tem todas as listas dos jogadores do mundo inteiro, e tu seleciona o meio campo central ou o meio campo armador. E aí aparece um extrema, aparece um centroavante, aparece um volante. E a gente pode dar números dos jogadores que o Grêmio contratou buscando o meio campo armador. O Grêmio buscou, o último foi o Pinares. Vou falar aqui porque é o meio armador que o Grêmio buscava. O Pinares nunca jogou de meio armador. Ele é um meia direita, canhoto que joga pela direita. Também compõe fazendo a função de volante, assim que ele joga na seleção chilena. No América, na Universidade Católica, ele jogava de volante, aquele meio que saía com a bola de trás. Ele era o meio e ele vinha atrás buscar o jogo. Ele não era o meio armador, ele começava a jogada como um segundo volante e ele sabe muito bem marcar. Por isso que eu coloquei essa pergunta, dando a entender de que o CDD, até que ponto, como que ele pode errar? E aí o presidente respondeu dizendo assim, claro, houve erros, pode errar sim, todo mundo erra. Porque existe uma pessoa por trás fazendo o serviço em cima de um software. Perguntado sobre contratações, onde todo mundo quer saber, o Grêmio vai fazer mais contratações? E aí ele falou, sim, nós temos avaliações de fazer mais 2 contratações. Quais são os pontos, quais são as posições? E aí ele fala, as posições nós analisamos em centroavante e meio-campistas. Tá, mas e aqueles jogadores, 4, 5 jogadores a nível mundial que o senhor falou? E aí ele fala assim, a gente já trouxe Rafinha, Thiago Santos e Douglas Costa. E nós vamos trazer mais 2 jogadores. Ponto. Então ele fala em 5 jogadores que o Grêmio vai contratar. A janela abre em 1º de agosto e a gente sabe disso. E aí foi perguntado sobre Roger Guedes. Aí ele fala assim, não é o perfil desejado, Roger Guedes? Essa pergunta, ele nunca passou por uma avaliação mais apurada. Sucesso para ele no novo clube. O Grêmio não estava buscando o Roger Guedes. O Grêmio nem faz questão de ter o Roger Guedes. Por quais motivos? Não passou por uma avaliação. Se é verdade esse ponto que ele está colocando, a gente tem que começar a ficar preocupado com algumas situações do Grêmio, até por conta da minha própria pergunta no CDD. Erra. Como que o software erra? Porque tem uma pessoa que está analisando. Então, tu precisa fazer essa troca. Foi a minha pergunta para ele. Juliano, aí ele colocou, avaliado, mas não é o que o Grêmio precisa neste momento. E aí a minha grande crítica ao presidente, ele erra no momento em que ele faz isso. Não o presidente, mas e sim todo o departamento de futebol. Porque o Grêmio não importa o Juliano, se ele é ou não é a prioridade neste momento, ele vai servir num determinado momento. Ele é um jogador que ajusta time, ele é um jogador que vai dar qualidade ao time do Grêmio. Ah, mas vai segurar jovens jogadores, não interessa. Vai entrar e vai resolver. Tu joga, tem 3 competições. Tu traz um cara desse para daqui a 1 mês e meio, tá pronto, apto para jogar e disputar uma competição, tu tem aí Sul-Americana e Copa do Brasil para vencer. E tu tem um grupo para poder disputar o Campeonato Brasileiro. Ele precisa trazer qualidade. O Grêmio erra nesse ponto em não ter trazido o Juliano.
E aí depois ele fala sobre o Paulinho. E aí o Paulinho foi a pior de todas. Ele diz assim, que ele é um muito bom jogador, mas o Grêmio não sabe as condições físicas dele neste momento. Talvez, se fizermos uma proposta, será avaliado essas questões dele, mas ele é jogador para 1 ano de contrato. Meu, como assim para 1 ano de contrato? O cara tem 32 anos. O cara tem proposta da Europa, tu ainda está achando que ele é para contrato é jogador para 1 ano de contrato? Douglas Costa tem 31. Qual é a dificuldade? Aonde está o erro? Ou ele está escondendo a jogada sobre o Paulinho, porque eu tenho a informação que o Grêmio tem fez uma proposta para o Paulinho de 3 anos de contrato, com 900 mil de salário mais bônus. Maior salário, no caso o segundo maior salário do clube. E ele diz que, se for avaliado, teria que ser analisado dessa forma para 1 ano de contrato. E eu tenho que dizer para vocês assim, é preocupante o presidente não saber de todos os pontos que acontecem no clube. Até de se entender, mas ele precisava saber, principalmente no futebol profissional, onde é o foco principal do clube. Ele tinha que saber a situação e ele não conseguiu passar isso para o torcedor. Apenas com as suas palavras deixou o torcedor mais preocupado por não saber sobre o Roger Guedes e não falar sobre o Paulinho, ou ele está escondendo o jogo. Aí, torcedor, o que você acha? Responde aqui embaixo tudo que eu passei para vocês aqui, beleza? Chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações para ver mais vídeos. Aqui é Grêmio.